Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Vamos refletir hoje a respeito de uma parte, da história de Davi. Porque Davi, ele era alguém que conhecia quem era o seu inimigo. O seu inimigo era o rei Saul. E esse rei, perturbado, de Israel, ele odiava Davi. E isso gerou problemas, porque todo aquele povo sofreu com a ira de Saul. Davi pensava: um dia Saul me apanhará. Mas ele não odiava Saul. Na verdade, ele o chamava de ungido do Senhor. Embora tenha tido a chance de matar Saul, Davi se recusou a fazer isso. E quando um jovem falou que deu fim à vida de Saul, Davi não gostou do que ouviu. Saul tinha morrido, mas por sua própria mão e espada. Saul e o seu filho Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, havia morrido numa batalha contra os filisteus. Mas cheio de dor, Davi entoou uma canção fúnebre que incluiu: seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os valentes. Esta não parece a lamentação de alguém que conhecia o seu inimigo? Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Essas foram as palavras de Davi. Mas Davi prosseguiu, afirmando o quanto ele amava Jonatas. Mas o fato é que ele também celebrou a vida de Saul, mesmo Saul tendo o perseguido, tendo sido seu inimigo por tanto tempo. Mas por quê? Por causa da reverência e do amor por Deus. Davi reconhecia que Saul havia sido ungido do Senhor, e isso era tudo que ele precisava saber. Mesmo tendo passado por tantas lutas e tantas aflições com esse rei Saul, Davi reconhecia a unção de Deus que havia sobre ele. Da mesma forma, Jesus também nos ensinou. Em Mateus 5,44, Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Os nossos adversários humanos, os nossos inimigos, eles são afetados, pelo pecado, por Satanás, eles são influenciados por Satanás. E nós precisamos saber disso, porque isso nos ajuda a olhar para eles como Jesus olha. Nós precisamos conhecer os nossos inimigos, mas também precisamos orar por eles e saber que Deus também quer que nós demonstremos amor pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos prejudicam. E você? Como que você tem agido diante dos seus inimigos? Tem amado, orado, intercedido
ou tem se irado e tem tido desejo de vingança, de pagar com a mesma moeda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos amar os nossos inimigos e olhar para eles como Jesus olharia, amar como Jesus amaria. Davi nos deixou o exemplo. Precisamos olhar e ter como referência esses homens de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, te glorifico nesta manhã, Pai. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor nos ensina em todos os momentos, Pai. Queremos ser como Jesus, olhar como Jesus, amar como Jesus, mas o Senhor sabe que a nossa natureza humana, ela deseja o mal, ela deseja pagar na mesma moeda. A nossa natureza humana deseja se vingar, se ira muitas vezes. Mas como Davi aqui orou por Saul, não desejou a sua morte, muito pelo contrário, amou a vida dele, reconheceu a unção do Senhor sobre a vida dele, que nós também possamos, Pai, olhar para os nossos inimigos com o mesmo olhar de amor que o Senhor olha para nós. Não queremos ser vingativos, mas queremos ter um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que mostra o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso coração. Ensina-nos a perdoar, a amar como o Senhor ama. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nesta manhã. Amém.